senhores. Olha, com um grande prazer que a gente recebe vocês hoje aqui na nossa reunião ordinária da Comissão de Direito Tributário. Aqueles que não me conhecem, eu sou o Elvio, eu sou o presidente da comissão, eu estou presidente da comissão, e hoje nós vamos ter uma palestra que vai tratar da constituição do escritório de advocacia e também da tributação dos serviços prestados pelo advogado. Tá? O palestrante vai ser o Vitor, que é o nosso secretário da comissão e um dos expoentes aqui da advocacia tributária do município de Londrina. Ainda toda a região do Paraná, esse cara é top. Bom, normalmente a gente, em uma reunião da comissão, normalmente a gente acaba por trazer questões relacionadas ao dia a dia da comissão, falar sobre questões jurisprudenciais e tudo mais, né? Só que como hoje nós temos uma apresentação, essas questões vão ficar relegadas para uma nova oportunidade, a qual eu já convido a todos aqueles que ainda não participam da reunião, da comissão, a estarem conosco presentes. Tá certo? Bom, Vitor, manda ver, meu querido. Pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam muito bem-vindos. Para alguns de vocês que não conhecem a dinâmica da comissão, a dinâmica é ser realmente um bate-papo, ser uma conversa, ser um momento aí da gente explorar esses temas, e em específico quanto a esses temas, o Elvio, falou aí, o nosso presidente abriu aí a nossa fala, mas é um tema importante porque é um compromisso da Comissão de Direito Tributário em fazer a divulgação desses conhecimentos que, por natureza, estão restritos às nossas pessoas, porque a legislação tributária no nosso país, infelizmente, ela é extremamente complexa, e esse compromisso aí, a brincadeira que é o compromisso de campanha, né, é de difundir esse conhecimento. Então, exatamente, a palestra de hoje, ela tem um caráter um pouco mais especial, porque ela justamente foi feita para ser replicada. Então, vocês, vamos dizer assim, são os primeiros cobaias dessa experiência aí que a gente quer realmente difundir entre as subseções, não ficar restrito entre somente aqui em Londrina, e por isso que a contribuição de vocês não só é bem vista, mas também é esperado. Então vamos caminhar, porque o objetivo é realmente assim, trabalhar bastante essa informação, trazer ela para vocês, eventualmente até complementar com alguma coisa que a gente acompanha no dia a dia dessa advocacia que a gente decidiu seguir para a vida, decidiu militar, e consequentemente de alguma forma ajudar vocês. Vamos para a nossa introdução. Por que se regularizar na advocacia? Uma das situações que a gente mais encontrou, pessoal, na nossa avaliação prévia para a apresentação de hoje, é uma surpresa de que os advogados, de maneira geral, não se preocupam com a tributação de seus próprios escritórios. Tá? E, obviamente, pagar imposto é necessário, é importante porque é obrigatório, mas a gente tentou trazer aqui, como uma introdução para esse tema, uma postura um pouco mais moderna para essa consciência do tributo. Então, assim, por que a gente entende que primeiro é importante o advogado conhecer essa matéria? Porque o advogado, ele é uma pessoa que, por natureza, orienta as pessoas. Então, se ele não conhecer da própria atividade, como é que ele vai ser uma pessoa que vai, digamos assim, orientar as demais pessoas? Além disso, o advogado, ele trabalha aí num misto de dois produtos, né? A gente sempre fala, ou o advogado vende conhecimento ou o advogado vende tempo, né? Na realidade, a grande questão é que o advogado precisa ter ambos. Não adianta ter conhecimento e não ter tempo, não adianta ter tempo e não ter conhecimento. Então, você precisa conhecer do teu próprio negócio, e a tributação é um aspecto importantíssimo disso. Se esse argumento não for suficiente para as pessoas começarem a pensar na tributação do próprio negócio de advocacia, a gente precisa lembrar que a Receita Federal está pensando por você. Os advogados têm sido constantemente fiscalizados, isso já é uma realidade. E mais, o Plano Anual de Fiscalização da Receita Federal, que é um plano que, vamos dizer assim, orienta as condutas dos auditores no ano, já traz consigo expressamente a fiscalização dos profissionais liberais. Aqui a gente vai trazer aí um apontamento muito importante, em especial dos tributos, né, que são declarados, os rendimentos são declarados na declaração de imposto de renda,
E o advogado se esquece que também precisa contribuir para a Previdência quando faz esse recolhimento. Então, a Receita Federal, de maneira muito direta, realiza o cruzamento dessas informações e a notificação do profissional para o recolhimento complementar. Então, assim, aqui está um ponto do Plano Nacional de Fiscalização. Vocês podem ver movimentação financeira incompatível, omissão de rendimentos tributários por pessoa física, informações prestadas por terceiros, né? Rendimentos presumidos mediante sinais exteriores de riqueza. Pode parecer besteira, mas são erros muito comuns dos advogados, né? E a gente aí acaba tendo um ponto negativo, que basta ter o nosso número na ordem, uma pesquisa rápida, a gente vai saber exatamente quantos processos você atua, eventualmente quanto de honorários você recebeu dentro desses processos, enfim. Então, uma atividade um pouco diferente. E aqui uma abordagem um pouco diferente. Se ainda vocês não viram motivos para a efetiva regularidade da sua advocacia, uma realidade hoje é que a sua advocacia pode importar em maiores honorários advocatícios para você. Por quê? Se você entender a sistemática de tributação do teu cliente, você vai entender que uma empresa, por exemplo, quando recebe uma nota fiscal, um RPA, e recebe essa regularidade fiscal por parte do advogado, ela pode abater 34%, por exemplo, se ela tiver submetido ao lucro real, da base de cálculo de determinados tributos. A depender da empresa, você pode chegar a um abatimento de 43,25%. Veja, se isso não é um argumento para uma melhoria dos seus honorários. Veja, dos 100 mil que você vai me emitir de nota, que eu vou te emitir de nota, efetivamente você vai pagar só uma porção disso. Logo, não precisa pedir desconto, vamos só trabalhar a parte tributária. A mesma coisa acontece com produtores rurais, leiloeiros, cartorários, alguns profissionais liberais que podem escriturar essa despesa e ter um desconto aí de até 27,5%. E além de pessoas físicas, outros intitulados recebedores de direitos diretos podem ter aí a sua base de cálculo reduzida, uma vez que a parte dos honorários não vai ser incidente nesse recebimento. Bom, feita essa breve introdução, vamos entrar agora com um pouco mais de celeridade nos temas. Hoje, falando um pouco aqui sobre um pouco da nossa pauta. A gente quer falar aqui sobre a tributação do advogado e basicamente oportunizar para vocês o conhecimento dos formatos que você pode aí fazer, né? Então, você vai ter o advogado pessoa física, autônomo, liberal, né? Você vai ter ali ele podendo tributar os seus rendimentos pelo imposto de renda pessoa física com ou sem a escrituração do livro caixa, a tributação obrigatória do INSS, a tributação do ISS perante o município, e a sociedade, que vai poder ali se constituir como unipessoal, sociedade simples, vai poder optar pelo simples nacional lucro presumido lucro real. Além disso, vai poder tributar o INSS no Prolabore, que a gente vai abordar um pouco hoje. A tributação do ISS pode ou não ser embutida no simples. Então, essa aqui seria aí o nosso roteiro. Vamos começar então pelo advogado autônomo, que é o advogado pessoa física. Aqui a gente trouxe e quis compreender, pessoal, mais os advogados voltados aí para a atuação como autônoma, que não é muito objeto da palestra, a atuação como advogado empregado, tá? Justamente porque a gente entende aqui que a gente vai estar tributando os serviços de rendimento do advogado, tá? Apesar da regra não ser muito diferente, vocês vão poder perceber que a gente vai poder abordar os dois temas. Quando eu estou como uma pessoa física, advogado, autônomo, profissional, eu vou precisar me cadastrar perante o INSS como contribuinte. Eu tenho que pensar no recolhimento do Carnê-Leão, que é um recolhimento mensal do imposto de renda. Os meus contratos, as minhas procurações vão me indicar como outorgado. E ainda eu vou poder me utilizar dessa estrutura que é o livro caixa. Tá? Então, de uma maneira geral, entrando tributo por tributo, a gente vai poder tributar o ISS, que é o Imposto sobre Prestação de Serviços. Esse tributo ele pode ser realizado pelo recolhimento fixo ou um recolhimento variável. Tá? A maioria dos municípios tem a facultatividade de tributar entre 2% e 5% na alíquota variável. No caso do município de Londrina, ele fixou essa alíquota do ISS de 3% e ainda oportunizou para esses advogados, pessoas físicas, se explorarem ali sem concurso habitual de profissionais qualificados e especializados, vamos dizer assim, uma prestação de serviço mais individual, a possibilidade de recolhimento de uma base de cálculo fixa, que vai considerar aí a pessoa do advogado, então um teto de R$ 1.050. Aqui um ponto que pouca gente conhece, né, mas existe efetivamente. Você precisa se cadastrar no município perante o cadastro de ISS e emitir os referidos, vamos dizer assim, boletos, né, os carnês
de tributação do ISS ainda como pessoa física para fins de recolhimento desse tributo, tá? Então, assim, isso é um ponto que pouquíssimos advogados na cidade sabem e fazem, mas saibam que estamos obrigados, tá? Essa questão do ISS, da inscrição do advogado no cadastro municipal é importantíssimo para que a gente possa evitar, por exemplo, o que está acontecendo em Maringá, o que já aconteceu em Maringá também. O que tem feito o fisco municipal lá? Tem feito uma varredura com a classe de advogados para saber quem está ou não inscrito no cadastro municipal. E quem não está inscrito, eles estão fazendo a cobrança nos últimos 5 anos. Porque a inscrição é um mero ato formal. A prestação de serviço aconteceu e você era um sujeito passivo dessa obrigação tributária. Então, assim, por que a gente sempre diz, em todos os momentos que a gente trata desse assunto, a gente diz, olha, o advogado tem que procurar também se organizar com relação a essas formalidades municipais, para evitar, por exemplo, a cobrança de multas, juros, uma correção monetária, e do tributo aí dos últimos 5 anos. Então, tomar um pouco de cuidado nas questões é importante. Pessoal, isso que o Elvio falou é muito importante porque, veja, se você for fiscalizado pelo ISS, você não vai conseguir caracterizar a sua atividade dentro da base de cálculo fixa. Porque a base de cálculo fixa, ela prescinde, por exemplo, de algumas obrigações acessórias, dentre as quais alvará de licença regularmente expedido. O que vai acontecer, então? Um problema que era facilmente resolvido por R$1.000 por ano vai se tornar um passivo de 3% de toda a prestação de serviço que você fez, no caso do município de Londrina, e ainda, vamos lembrar, isso ainda precisa ser adicionado à multa da autuação. Então, assim, realmente aí, muito importante essa colocação do Elvio para caracterização de risco fiscal. Bom, imposto de renda pessoa física. Regra geral, fácil de entender, todos vocês conhecem, mas vamos avançar, vamos trabalhar esses conceitos para a gente entrar nas especificidades do advogado. Então, assim, nós vamos ter a alíquota progressiva normal de todos os contribuintes, pessoas físicas. A isenção, ela está hoje em R$ 1.903 mensais ou R$ 22.847,76 anuais. Pessoas que pagam até esse rendimento não precisam recolher o imposto de renda pessoa física. Mesmo se aplica para os advogados. Essa progressividade ela vai sendo exercida conforme o aumento desses rendimentos tributáveis, passando de 7,5, 15, 22,5 até o nosso teto, o famoso 22,5. Tá? Então aqui a gente colocou a tabela anual, a tabela mensal, só para vocês saberem. Existe um simulador gratuito da própria Receita Federal, que o advogado ou o profissional liberal, enfim, pode abrir ali e consultar. Dentro desse imposto, né, desse caminhar do imposto de renda pessoa física, o advogado ele vai ter a oportunidade de se utilizar de alguns descontos no momento dessa declaração. O desconto vai poder ser o simplificado ou o completo. O simplificado, ele basicamente vai apurar o valor do rendimento tributável e vai te dar um desconto de 20% limitado aos R$16.000. Já a declaração completa, não. O advogado vai poder se valer das despesas médicas, despesas com educação, despesas gerais que dão uma redução, mas principalmente o famoso livro caixa. É muito importante entender que a declaração simplificada, o desconto simplificado, não comporta a apuração do livro caixa. Inclusive, isso é um grande erro do programa, ele autoriza você escriturar e apresentar ali o livro caixa dentro desse sistema e depois não te barra no desconto simplificado. Então, nós já tivemos casos de autuações pela desconsideração do livro caixa. Então, assim, de uma maneira geral, qual é a melhor opção? A opção ela pode ser avaliada hoje pelo próprio programa, mas dificilmente um advogado que esteja trabalhando na sua pessoa física vai conseguir fazer jus ao desconto simplificado, porque ele realmente é muito baixo e com um livro caixa relativamente normal, com as despesas naturais, você vai conseguir ter um valor maior do que esses, veja, pelo aluguel de uma sala, água, energia e tudo, você vai ter um valor maior. Livro caixa. Esse aqui é o grande ponto, é o ponto-chave para o advogado pessoa física. O livro caixa ele é uma verdadeira obrigação acessória. Então, ele vai autorizar esse advogado que está declarando seus rendimentos na pessoa física pelo modelo completo a escrituração de um livro que vai auxiliar nesse controle de entradas e saídas. E, consequentemente, ele cumprindo esses requisitos, existem determinadas deduções
que vão poder ser utilizadas dentro desse livro como forma de abatimento. Independente, o advogado está obrigado ao carnê-leão, tá, pessoal? A gente vai entrar nisso um pouquinho mais para frente, o nome é meio famigerado, né? Carnê-leão, mas enfim. Escrituração desse livro caixa. Como obrigação acessória que para poder se fazer jus a essa benesse, ele precisa seguir o padrão de um livro contábil, vamos dizer assim. Termo de abertura, folhas de escrituração, você tem que ter efetivamente ali o respeito pela ordem cronológica, tem que informar todas as entradas e saídas, não pode conter rasura, borrões, intervalos em branco. E o próprio programa do carnê-leão auxilia na escrituração desse livro e, inclusive, hoje a gente já tem aí uma obrigatoriedade de informações um pouco mais avançadas. A gente vê que um pouco da super receita aí atuando como forma de, digamos assim, obter mais informações sobre o nosso dia a dia tributário, tá? Importante, não basta só escriturar o livro caixa, tem que guardar os recibos. Os recibos precisam ser com indicação precisa do profissional, da sua atividade, de maneira que se torne inequívoco que ele se refere àquela atividade a qual eu estou escriturando o livro caixa. Tá? E o que eu vou poder deduzir ali no livro caixa? Remuneração pagas a terceiros, desde que haja vínculo empregatício. Emolumentos pagos a terceiros, aqui basicamente a gente está falando de custas de cartório, que exatamente seria o conceito de emolumentos, e despesas de consumo. Aqui, pessoal, vou fazer um parênteses, que é o seguinte: a gente começa a trabalhar na parte da advocacia tributária e a gente acha que um conceito tão simples assim quanto despesas dedutíveis do livro caixa para o advogado é uma coisa tranquila, super fácil de conseguir avaliar na legislação, e a prática a gente verifica que não. Apesar desse conceito existir há 1000 anos, ele continua mal redigido, mal escrito, gerando insegurança. Justamente aqui até parece que a Receita Federal gosta de nos autuar. Então, até parece, né? Efetivamente, quando você pega a principal parte da disposição que fala do livro caixa, ele vai falar: olha, as despesas necessárias à manutenção da fonte produtora e geração de receita. Na minha opinião, manutenção da fonte produtora e geração de receita é praticamente toda a despesa que eu tenho dentro do escritório. Isso não é uma verdade, porque a lei fez questão de dividir o que são despesas de consumo e despesas de capital. Então, veja, nós não vamos poder apurar uma série de despesas que a gente naturalmente acredita que é uma despesa necessária à manutenção da fonte. Mas quais são as despesas que a gente pode? Água, luz, telefone, material de escritório, produtos de limpeza. Aqui algumas jurisprudências trazendo, são as despesas necessárias. Veja que até a própria jurisprudência, em vez de ajudar ela a ser exemplificativa, não, ela é genérica. São dedutíveis as despesas de custeios efetivas necessárias à percepção da receita e manutenção da fonte produtora. Cabe ao contribuinte comprovar sua vinculação efetiva. Despesas de propaganda. Aí, isso sim foi uma surpresa, né? São dedutíveis observadas as normas. Muito cuidado, tá? Não são todas as despesas de propagandas. Aqui, a jurisprudência, a solução de consulta, foi no sentido dessas propagandas diretamente direcionadas ao contribuinte profissional, pessoa física e profissional liberal, para obtenção de novos clientes. Mas aqui as despesas que são indedutíveis, né? Despesas com locomoção, transportes, cotas de depreciação, instalações, máquinas, equipamentos. Então você não vai poder apurar o teu notebook, você não vai poder apurar os programas de software, tudo isso porque eles são caracterizados aplicações de capital. Não poderíamos estar mais atrasados que isso. O direito tributário mais moderno, ele está escapando dessas armadilhas de você, por exemplo, estabelecer uma dedutibilidade e ao mesmo tempo você criar uma série de regras que não autorizam dedução de praticamente nada, né? O próprio IVA vem nesse sentido. Então, assim, é óbvio que isso aqui precisaria de uma atualização, uma vez que a própria atividade advocatícia ela sofreu uma modernização própria do nosso estilo de vida, né? Então, veja, como é que eu não vou deduzir um software Zoom que eu pago, né? Um software Legal One, um CPJ. Mas aqui está muito claro, a legislação ela fala que bens necessários, inclusive os necessários à manutenção
manutenção da fonte produtora, mas a que a vida útil ultrapasse 1 ano de exercício, eles não vão ser dedutíveis, tá? Bens não consumíveis, que não se extinguem com a sua mera utilização, mesma coisa, tá? Então aqui algumas jurisprudências, né? Aplicação de capital, ali especificamente falando do programa de computadores e suas atualizações, que é um verdadeiro absurdo, né? A advocacia hoje prescinde disso. Limite das deduções, isso também diferencia, tá, pessoal? Muitas pessoas estão acostumadas aí com o livro caixa do produtor rural, tem umas benesses específicas, aqui não é o caso, tá? Nós não podemos deduzir o próprio limite da receita mensal, então no máximo a gente sempre vai empatar no zero. Esse excesso eu vou poder levar em próximos meses, mas esse excesso nunca vai passar ano corrente. Então assim, eu tive alguma situação dentro do meu escritório em que eu apurei um prejuízo grande em determinado período. Meu livro caixa vai deixar escriturar aquele prejuízo até o limite da minha receita do mês. Eu tive novas receitas ao longo do ano, eu vou poder apurar esse excesso no resto. Mas se chegou em dezembro e eu não consumir esse excesso de prejuízo, eu vou ser obrigado a renunciar a ele, tá? Um pouco diferente no rural, que eu posso levar para o ano subsequente, tá? Que um modelinho bem simples do livro caixa, tá? A gente utiliza ali dentro do escritório para alguns clientes, conforme eu comentei, por exemplo, rural um pouco mais completo, e a gente acaba incluindo mais informações, mas esse aqui é o modelo que é apresentado até ali no âmbito dos exemplos da internet, que eu trouxe, mas fiquem à vontade caso vocês prefiram nos solicitar, e é um caminho nosso, tá? Carnê-leão nada mais é que o recolhimento mensal obrigatório do imposto de renda. Então, assim, o imposto de renda da pessoa física, ele tem uma declaração de imposto de renda que a gente vai chamar de declaração de ajuste anual, em que a gente realmente vai ajustar tudo que foi no nosso ano. Mas antes disso, eu, com obrigatoriedade da própria legislação, preciso mensalmente apurar o carnê-leão e, entre aspas, antecipar a minha tributação desses rendimentos. Adiantando aqui, nós teremos também outro imposto. As pessoas se esquecem, mas o advogado é contribuinte obrigatório da Previdência, né? Muito comum a atuação, como eu expliquei no começo, de advogados que simplesmente se limitam à apuração de rendimentos sobre o imposto de renda e se esquecem do INSS. Vamos ter que contribuir. A contribuição, ela precisa ser realizada por meio de GPS. Vamos seguir o teto de qualquer maneira. A base de cálculo é esse salário de contribuição que vai ser a composição, mas a gente não pode esquecer que é sim obrigatório. Aqui a gente fez uma simulação, porque tudo com número é um pouco mais fácil de entender. Para nossa melhor compreensão, a gente quis trazer para vocês aqui mais ou menos 5 possibilidades. Tá? 5 possibilidades essas, trazendo advogados na pessoa física, que tem aquele faturamento anual ali na esquerda, 100, 250 mil, 1 milhão, 2 milhões e 3 milhões e 600, com despesas dedutíveis de até 30%, lembrando que isso não quer dizer que o teu lucro vai ser de 70%, justamente porque você vai ter uma série de despesas indedutíveis. E aqui a gente abordou 4 cenários. A pessoa física que não apura livro caixa e não faz o ISS fixo, a pessoa que não apura o livro caixa, mas se submete ao ISS fixo, a pessoa física que apura o livro caixa e não se submete ao ISS fixo, e a pessoa física que, além de apurar o livro caixa, vai se submeter ao ISS fixo. Esse último fez o dever de casa, estudou aqui com a gente. Então veja, de uma maneira muito direta, é lógico que é muita informação, mas é para tentar ficar um pouco mais visual. Vamos pegar ali a primeira parte da tabela. O serviço prestado, podem perceber que em cima são 100 mil reais e embaixo são 250 mil reais. Tá? Nas laterais a gente vai ter o ISS variável e o ISS físico. E entre os quadrantes a gente vai ter a pessoa física com caixa e sem livro caixa. Então, o primeiro exemplo aqui, eu prestei serviços de 100 mil reais, eu vou recolher 3% de ISS variável ou um ISS fixo, que já vai contemplar ali uma alíquota de 3%, ou no caso do fixo, como ela vai diminuindo conforme o faturamento de 1,5%, isso aqui seria quase um gerencial de um escritório de advocacia. Eu vou ter o INSS ali, como eu já estou fazendo um ajuste anual, eu não me preocupei com detalhes de retenção, enfim, de aspectos, porque aqui a gente já teria o ajuste no teto, nessa faixa menor de 100 mil reais já bateu o teto do INSS. Despesas dedutíveis, podem ver que no primeiro quadrante não tem despesa dedutível e no segundo tem. E aí a gente começa a calcular. Ali já o cálculo líquido, da base de cálculo para o imposto de renda, porque a gente vai ter as deduções dos próprios tributos. Não podemos esquecer isso confunde demais
as pessoas que não estão habituadas ao direito tributário, tá? Mas a base ali é os R$82 mil. A alíquota, de cara já batemos a nossa alíquota cheia de 27,5% com uma progressividade. Consequentemente, nesse cenário, você vai ter uma tributação ali de basicamente 32%, pessoal, na média. Muito alta, extremamente agressiva, né? Para uma pessoa que está recolhendo aí, faturando 100 mil, já vai ficar com 30 mil para trás. Né? Do outro lado, a pessoa que apurou o livro caixa, né? Embora ali a gente veja que a gente observa que o livro caixa ele limita um pouco as despesas dedutíveis. A gente quis trazer aqui mais ou menos uma realidade em ponto de despesas, né? Um escritório de advocacia aí, mais ou menos, a título de curiosidade, ele começa ali no começo da advocacia um lucro líquido final de uns 80% sobre o faturamento. Isso vai caindo, e normalmente isso vai se estagnar ali entre 20% e 50%, a depender da atividade, do investimento, do momento do escritório. Tá? Então veja que ali essa mesma pessoa física, apurando o livro caixa, já teve uma redução significativa de 10% no recolhimento. São R$10 mil que sobram no fim do ano. E, gente, veja que isso é uma pessoa que vai ter uma prestação de serviço relativamente pequena, né? Alguns clientes. Tá? Já na parte de baixo, a gente vai avançando, e aqui eu vou trazer ao final o comparativo com a pessoa física, para vocês entenderem onde está o verdadeiro ganho. Pessoa jurídica, desculpa. Ali a gente já aumentou esse faturamento para 250 mil, já estamos chegando numa tributação ali sem as variações do livro caixa alta também, 31%, 28%. Vamos ter ali a carga tributária com o livro caixa também mantida, e aqui a gente vai avançando. E vocês vão vendo que vai ficando aí cada vez mais desesperador, até ali R$2 milhões, já estamos recolhendo praticamente R$600 mil em essa pessoa física sem livro caixa, 430 mil com livro caixa, mas ainda uma tributação muito agressiva, até o final aqui dos nossos 3 milhões e 600. Isso aqui vai ser um bom comparativo ao final, mas veja que já ficamos ali com praticamente 1 milhão e 100 mil em um caso, o mais negativo, e 695 o mais favorável, ainda muito alto, tá? E aí, avançando nosso foco da palestra sociedade de advogados. Se eu não quero me submeter a uma tributação tão gravosa, eu tenho alternativas, eu posso buscar uma constituição? Então a resposta é sim. Inclusive a OAB-PR, a nossa OAB Paraná, fornece nesse site absolutamente tudo que vocês precisam. Realmente, assim, todos os instrumentos, todos os passos, o advogado não precisa se preocupar, é realmente muito bom, pessoal. Podem acessar ali. Vocês, após esse acesso, ele vai ensinar todo o trâmite, mas o mais interessante aqui, eu quis trazer um exemplo da própria constituição do contrato social da sociedade de advogados, que, lembrando, figura muito comum. Hoje você já pode ser uma sociedade de advogados unipessoal, inclusive com uma opção ao Simples Nacional, que foi uma situação aí que lá no começo, quando ela saiu, a Receita Federal barrou, a OAB Federal foi ao Judiciário, conseguiu uma liminar, essa situação já foi resolvida. E aí é muito interessante, gente, porque o próprio contrato disponibilizado pela ordem, ele traz os campos para você preencher. Põe seu nome aqui, sua nacionalidade. Para não errar. Para não errar, não tem como. E até nas situações que você vai ter alternativas, ele traz as duas alternativas. Escolha isso, não escolha isso, né? E aí a gente sempre aponta que se você for fazer uma sociedade, não faça jus àquele velho bordão, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Faça uma cor de cotista, né? Muito importante, sempre independente aí da sua opção. Gente, uma vez que você formalizou esse contrato social, essa é uma sugestão minha agora aqui na palestra. Existem muitos profissionais que fazem o próprio trabalho de constituição, o próprio trabalho de subir esse protocolo na rede SIM, trabalhar o deferimento disso na empresa fácil, buscar o alvará ali perante a prefeitura do município de Londrina, no caso, fazer a efetiva comunicação disso para a Receita Federal. Sinceramente, eu acho que isso não vale a pena. É um trabalho assim extremamente burocrático, difícil. Sugiro a contratação de um colega contador. A ação realmente de extrema valia. O tempo que você vai perder aprendendo e fazendo isso aqui, um cliente vai ganhar muito mais. E ali
ali o gasto com o contador que a gente já quis trazer é um gasto relativamente pequeno. Hoje em dia a gente observa essa faixa de R$200 a R$500 por mês. Se você tiver uma efetiva atividade, emissão de nota, um funcionário ou outro, se você tiver um escritório grande, robusto, a cobrança pode ser maior, R$1.500, R$3.000, mas podem ter certeza que vão ter outros ganhos realizando essa apuração. Inclusive, é muito comum contratar, por exemplo, um contador só para fazer a transmissão, ou te ensinar a emissão da nota fiscal, que também é relativamente simples. Bom, mas uma vez que eu fiz isso, eu vou ter que escolher um regime tributário, que aqui vai estar o grande segredo dessa opção por uma sociedade, do ponto de vista tributário. Eu gosto sempre de explicar aí as opções, pessoal, de uma maneira relativamente mais fácil. Então, embora os slides sejam complexos, eu vou tentar sintetizar e tentar deixar um pouco mais simples, porque não é simples. Mas, de uma maneira geral, no Brasil, existem mais ou menos 5 formas de você tributar em sociedades. Não mais do que isso, relativamente simples. 2 delas não nos interessam, que são os chamados regimes especiais, só vai se aplicar aí para petrolíferas, construtoras, um regime de patrimônio de afetação, coisas que não interessam, tá? Muitíssimo raras. O lucro arbitrado, que normalmente aí é uma sanção, então podemos excluir dessa análise. E os 3 regimes aí totalmente populares, vamos dizer assim, que qualquer empresa no Brasil precisa optar. Lembrando, pessoal, a gente não pode confundir formato de constituição de empresa com opção tributária. Uma empresa vai ser LTDA, vai ser SA, vai ser uma sociedade simples, vai ser unipessoal. Independente dela ser uma SA ou uma LTDA, ela vai ter que optar pelo lucro real ou presumido ou simples nacional. E começando explicando da minha forma, para ficar um pouco mais fácil, eu sempre começo falando que o lucro real e o lucro presumido, eles têm, do ponto de vista da tributação do lucro, as mesmas alíquotas. A gente vai ter uma presunção do lucro, mas que fica mais fácil entender se a gente ir de trás para frente na composição do tributo. Então, assim, o lucro real e o lucro presumido, eles vão pagar os mesmos 15% de imposto, os mesmos 9% de contribuição social e os mesmos 10% do adicional de imposto de renda que exceder os 60 mil ali no trimestre. Para se entender, é tão simples quanto isso. São exatamente essas cobranças. O que vai diferenciar? O lucro real, gente, o próprio nome fala, é o lucro real. Eu vou apurar conforme a própria ciência da contabilidade e conforme as regras fiscais do nosso país, qual é o lucro daquela operação. E sobre esse resultado, confronto aí de crédito, vamos dizer assim, despesas, adições e exclusões, eu vou ter o resultado para apurar o meu lucro. Já o lucro presumido não, conforme a minha atividade, eu vou presumir um lucro. Então, assim, é bem tranquilo de entender pelo nome. E a diferença um pouco mais complexa vai estar no PIS e COFINS ali, que o lucro real, regra geral, vai ter um regime não cumulativo e vai ter que apurar também os créditos na formação da aquisição de produtos, serviços, enquanto o lucro presumido não, ele vai ter uma alíquota um pouquinho menor, ao mesmo tempo que não vai apurar crédito. Então, a gente vai passar um por um, mas eu acho que essa ideia geral, ela já dá uma clareada, tá? Tributos municipais vão incidir também, e se a gente estiver diante do Simples Nacional, também vamos explicar um pouco mais de calma, eles estarão inclusos na realidade. Taxas aqui, a gente até tem taxas envolvendo a pessoa física, não exploramos exatamente, mas são taxas de licença, verificação, vigilância sanitária, e aí cada município muda o nome, institui, mas não são taxas que aqui no nosso objeto da palestra é o resultado, o rendimento na atividade da advocacia, não vale muito a pena entrar, porque elas são complexas e de pouca relevância. E ali eu coloquei no final, é um ponto que eu gosto de ressaltar mesmo. Algumas pessoas, por mais simples que pareça, não sabem, mas assim, a distribuição de lucros no Brasil é isenta. Eu sei que isso é simples, mas confunde muito. Muitas pessoas ainda não entendem esse conceito. Quer dizer o seguinte, com base na tributação que eu vou apresentar aqui, o resultado da apuração desse lucro que a sociedade tiver, ele vai vir, entre aspas, limpo na pessoa física, nos sócios, nas pessoas jurídicas que são sócios. Então você realmente não precisa tributar de novo.
Tá? Isso tem sido muito objeto de discussão, até foi objeto de um projeto de lei que assustou muito no final do ano passado, mas tudo indica aí que esse projeto de lei foi realmente arquivado. A nossa tributação está muito ancorada em alguns conceitos que não dá simplesmente para mudar do dia para a noite a distribuição, para tributar a distribuição de lucros. Tá? Então assim, lucro real, vamos entrar agora nos detalhes, começa a complicar um pouco. Lucro real obrigatório para escritório de advocacia, que é o nosso objeto, que faturam acima de 78 milhões. Pessoal, se alguém chegar nisso, faço questão de me ligar, vou prestar assessoria, porque, vamos ver assim, é um número real. Você é estagiário. Você é estagiário. Realmente, assim, essa base de tributação, se chegar nisso, é realmente muito grande. A título de curiosidade, assim, os maiores escritórios de advocacia que eu conheço aí em âmbito nacional geram umas receitas na faixa de 400, 500, 600 milhões de reais. Pinheiro Neto, Tuzini Freire, Matos Filho, enfim, tantos outros. Mas assim, ali eles já vão ter um tipo de planejamento tributário muito mais agressivo que não vale a pena a gente entrar. Então assim, o lucro real vai ser obrigatório acima de 78 milhões. Gente, é raríssimo encontrar lucro real na advocacia, tá? Precisa de criteriosa escrituração mensal das nossas obrigações acessórias. O lucro é calculado conforme a apuração. E aqui, as alíquotas que eu expliquei para vocês, se tiver um pouco confuso, porque o assunto é confuso, vocês vão ver que nos meus exemplos eu trago aí um formato mais fácil da gente entender, tá? E aí, exatamente, a situação do escritório de advocacia não vai optar pelo lucro real se ele tiver essa opção, né, de faturar menos de 78 milhões, porque primeiro é uma atividade extremamente lucrativa. Então, você está apurando o lucro real, você vai ter uma incidência tributária de 43,25, somando basicamente aí a média desses tributos. Dificilmente você vai apurar o lucro pelo real, vocês vão ver depois. E também as nossas despesas geram poucos créditos de PIS e COFINS. Por exemplo, folha de funcionários no Brasil, uma das maiores sacanagens que foi feita, não geram créditos de PIS e COFINS das empresas. Então, seus funcionários eles vão acabar encarecendo esse próprio tributo. Consequentemente, a gente vê que na prática, assim como aconteceu ali com o livro caixa, tudo que é Brasil se dá com uma mão e tira com a outra. Então, o próprio lucro real, o próprio sistema não cumulativo do PIS e COFINS não é não cumulativo. Ele é mais ou menos. E por isso, tanta crítica, tanta complexidade e nas buscas das reformas aí. Tá? Já o lucro presumido na advocacia, ele vai seguir aquelas mesmas alíquotas, mas eu vou ter um fator de presunção, tanto para o IR quanto para a CSLL, de 32%. Então, eu não vou apurar custo, despesa, porque ia ser muito difícil eu conseguir ter um lucro estimado de 32%, porque realmente a atividade da advocacia é muito lucrativa. Então, nessa apuração, ele vai auferir uma presunção e logo na sequência aplicar as mesmas alíquotas que eu comentei com vocês. A obrigatoriedade da escrituração contábil é muito mais tranquila, a gente vai ter aí obrigações acessórias não tão volumosas. E aqui é a opção da maioria dos grandes escritórios de advocacia. Segurança, por que não, né? Porque você não fica submetido a essas regras de apuração de crédito, de efetivo indicação do que é o lucro real. Isso é muito litigioso no Brasil, tá, pessoal? As alíquotas, conforme eu comentei, são as mesmas. A sistemática da cumulatividade no PIS e COFINS, não vamos ter mais o 9,25 de PIS e COFINS, eu vou ter aí o 3,65, mas como contrapartida, eu não vou ter apropriação de créditos. Fora das opções aí, vamos dizer, um pouco mais robustas, né? Escritório de advocacia, vocês vão perceber ali na nossa simulação, ele só vai apurar o lucro presumido a partir ali de um faturamento de 2 milhões e pouquinho do Simples Nacional, que é exatamente a nossa terceira opção. No PIS e COFINS, que aí a gente está falando das diferenças de uma alíquota de 9,25 no regime não cumulativo e 3,65 no regime cumulativo, ou seja, o lucro presumido do lucro real, como que vai funcionar? E aí talvez vocês entendam por que dá tanto problema no Brasil. Você, basicamente, nessa primeira opção, você tem uma alíquota maior, mas você vai poder apurar créditos das suas despesas,
Aqui no caso de uma prestação de serviços de advocacia, vamos dizer assim, seria apuração de crédito na compra de papel, na compra do computador, na compra do software, isso tudo geraria crédito e, consequentemente, você apuraria um débito sobre o seu faturamento e oportunizaria a escrituração disso dentro de uma obrigação acessória específica e o saldo você pagaria a título de PIS e COFINS. Novamente é o grande problema do nosso Brasil. Você oportuniza um sistema de crédito e débito, mas o crédito é extremamente limitado. Então, por exemplo, a título de PIS e COFINS, eu posso apontar uma problemática muito grande, dificilmente você vai ter a segurança jurídica para tomar créditos de despesas de propaganda, por exemplo. Porque as despesas de propaganda, elas encontram-se num turbilhão de problemas no âmbito do Poder Judiciário e do CARF. Outras despesas que para a gente pode parecer assim, muito natural, a apuração de crédito, porque ela seria, digamos assim, essencial, e esse é o conceito que a gente tem trabalhado da não cumulatividade, elas talvez para a Receita Federal não pareçam tão essenciais, como, por exemplo, as despesas do veículo pessoal do administrador da empresa. Ele pode entender que isso está sendo utilizado para outros fins que não efetivamente os fins de definição legal da empresa, ou seja, consecução do seu próprio objeto. Já no lucro presumido, você escapa disso tudo, né? Como a própria advocacia, por natureza, o insumo principal são pessoas. Pessoas a gente não pode tomar crédito, a não ser que seja um sistema de terceirização, mas isso aí é um outro momento para a gente conversar. Então, eu escapo tanto dessa problemática de ter poucos créditos, quanto eu escapo da alíquota maior sobre o meu faturamento. Vou pagar aqui esse específico. Antes de entrar aí também no Simples Nacional, trouxe a questão da distribuição antecipada de lucros, que é importante nesses regimes, e também no Simples Nacional, você respeitar. Então, assim, para você ter o direito àquela isenção que eu comentei logo antes, na distribuição de lucros, você necessita ter uma escrituração contábil regular e você precisa pagar os seus impostos, tá? Não se pode distribuir lucros sem o pagamento de tributos, sem a devida provisão para isso. Então, aqui um pouco da legislação a respeito disso. Os procedimentos práticos para fazer isso depois com calma vocês podem ver quando eu disponibilizar aí os slides, que assim, são a inclusão de cláusulas específicas no contrato social, como manter a contabilidade desses livros realmente escriturados, a discriminação disso tudo, e confeccionar aí balancetes contábeis, demonstrando com uma precisão técnica a distribuição de lucros, tá? Vamos avançar um pouquinho aqui e vamos para o Simples Nacional. Bom, e o Simples Nacional, que é o terceiro regime? O Simples Nacional, ele é um regime próprio, extremamente específico, feito teoricamente para ser simples, né, pelo próprio nome. Tem uma crítica muito grande de que de simples ele não tem nada, mas ele basicamente assim, é uma opção muito inteligente do legislador de, em vez de manter essa apuração aí do tributo de uma maneira muito complexa, ele alocou tudo isso dentro de uma alíquota basicamente única, nem sempre é única, mas a gente vai tratar disso, né? Por exemplo, o patronal, o INSS, que deve ser pago pelos escritórios de advocacia em relação aos seus funcionários, por exemplo, ele não está incluso nesse Simples Nacional, mas outras atividades possuem esse tributo incluso, né? Então aqui no caso do nosso Simples Nacional para advogados, a gente está submetido ao anexo 4, que é um anexo específico nosso. O faturamento limite é 4.800.000, vocês vão perceber pelos exemplos. Não faz o menor sentido deixar chegar nesse tamanho para sair do Simples, porque o Simples vai se tornando uma armadilha. Só que você vai ter um limite para fins de recolhimento do ISS máximo de 3.600.000. Então, a partir do 3.600.000, eu continuo apurando os outros tributos federais, imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, sobre a égide de uma arrecadação única do Simples, mas o meu ISS eu vou passar a recolher de volta ao município diretamente. E aqui o ISS ele vai poder, nessa opção aí pelo lucro presumido, pelo lucro real, ser tanto de modalidade fixa quanto modalidade
pela Receita Bruta. Isso é uma verdadeira briga também, mas a gente tem buscado, inclusive com o apoio da própria OAB, o respeito à regra do ISS fixo. Bom, vamos entender esse Simples Nacional para a gente começar a caminhar para o nosso exemplo, que tudo vai ficar um pouco mais claro. Então, assim, o Simples Nacional ele vai considerar, de uma maneira bem direta, a receita bruta nos últimos 12 meses. Esse é o conceito tributário, a gente chama de RBT 12, e com base no que foi esse faturamento aí que você está submetido, conforme você vai tributando, você vai se enquadrando nessas alíquotas. Essas alíquotas têm um valor a deduzir igual ao imposto de renda da pessoa física, e o objetivo ali, basicamente, suavizar a progressividade. Isso é uma mudança no formato de recolhimento, acho que 2018, se não me engano. E basicamente, vejam, pessoal, o conceito importante aqui é a receita bruta. Não vamos falar aqui então mais de despesa, não vamos falar mais de crédito. Realmente ali o que vai ser considerado o efetivo faturamento do profissional advogado. Os benefícios. A emissão da nota fiscal. Perfeito. O Adriano recordou que aqui, para ficar um pouco mais fácil de entender, esse faturamento ele pode ser auferido pela emissão da nota fiscal, tá? Que a gente está falando de uma empresa, ela está obrigada hoje, já praticamente em 100% do âmbito nacional, a uma emissão de uma nota fiscal eletrônica. O próprio município de Londrina disponibiliza um sistema para você entrar e emitir manualmente essa nota, ou até mesmo se valer aí do auxílio de um contador, mas lembrando, não vamos cair na armadilha de achar que faturamento é só aquilo que a gente emite nota. Na realidade, é toda a contraprestação que a gente exercer pecuniariamente pela nossa prestação de serviço. Então, não emitiu a nota fiscal, isso pode ser averiguável pelo fisco, né? E aqui no Simples Nacional, e só fazendo um complemento, a gente tem o que a gente chama de competência partilhada para a tributação e fiscalização. Qualquer um dos entes pode te fiscalizar, tá? Então, assim, qual que é o grande benefício da adesão desse Simples Nacional? O pagamento é unificado, tá? Com exceção da GPS, que é aquela parte da previdência que eu comentei com vocês, você vai ter aí a vantagem de ter uma única declaração mensal, que é a chamada PGDAS, com o recolhimento de um único pagamento mensal para todos os tributos ali, ISS, PIS/COFINS, Imposto de Contribuição Social. O Estado vai fazer as vezes de distribuir essa parcela depois. É muito tranquilo, porque esse formato de apuração dessa obrigação é bem tranquila, não compara com as declarações que você vai precisar apresentar dentro dos regimes do lucro presumido e do lucro real. E aqui, já fazendo um adendo em relação a essa tributação, precisamos lembrar que os honorários advocatícios sucumbenciais também estão submetidos a essa regra, tá? Embora a gente tenha uma discussão quanto à incidência ou não do ISS, os honorários advocatícios sucumbenciais, eles são receita bruta, eles são receita tanto do advogado Simples Nacional, o advogado de pessoa física, o advogado do presumido do lucro real, a sociedade tem que tributar o imposto de renda e aí, eventualmente, com eventuais retenções. Tá? Discussões sobre a natureza. Aqui é a discussão interessantíssima, inclusive uma decisão que abalou aí o Conjur e as notícias jurídicas do Brasil. Isso aqui, acho que nunca vi uma notícia tão divulgada, que realmente, assim, a gente tem batalhado até no âmbito da própria comissão aqui por um direito, por uma teoria, uma tese de que os honorários advocatícios eles não são prestação de serviços, né? Desculpa, os honorários advocatícios sucumbenciais eles não são uma efetiva prestação de serviço. Os argumentos são diversos, mas até para a gente não se ater muito, faltaria a ele o elemento ali do efetivo tomador do serviço, né? Na medida que ele é quase, se eu posso dizer assim, prestação de serviço, uma penalidade, não é bem uma prestação de serviço. Então, não obstante exista essa discussão, devo lembrar aí que para a parte mais robusta da tributação, que é a tributação do resultado, né, federal no caso, a gente não vai ter essa discussão, os honorários sucumbenciais são básicos. Aqui, para nós, assim, a parte mais importante dessa apresentação, porque tudo fica um pouco mais fácil quando você vai pensando em números, né? Então a gente tem aqui, no caso do Simples Nacional, nessa primeira tabela, trouxemos os mesmos exemplos que a gente comparou para vocês lá. O mesmo advogado, gente, se recordam aqui, vai estar faturando ali R$100 mil, vai estar perdendo uma parcela grande de R$30 mil ali por mês,
ou R$21.000 se ele apurar tudo certinho, livro, caixa, uma complicação. Esse mesmo advogado, se ele constituir uma sociedade, fazer a opção pelo Simples Nacional, ele vai estar num recolhimento de R$100.000 submetido a essa alíquota de 4,5%. As divisões ali de PIS/COFINS, imposto de renda, contribuição social e ISS são realizadas pelo próprio Estado, você não vai precisar. Nós colocamos aqui o INSS patronal do Prolabore, até relativamente majorado, em quase R$3.000, por um dos motivos que eu vou explicar na sequência. Mas assim, já é um recolhimento considerado alto, então veja que a gente vai ter a incidência desse tributo também. E a carga tributária é vislumbrada assim de imediato, R$7.000, né, de recolhimento efetivo já nessa composição, considerando inclusive a parte do próprio INSS, né, com as benesses que ali você vai ter como um contribuinte administrador, né, de sociedade. Uma carga tributária real efetiva de 7,4%. E essa mesma empresa no lucro presumido, vocês vão conseguir entender ali como o lucro presumido e o lucro real são realmente atividades mais voltadas para as empresas mais de advocacia mais estruturadas, com grande faturamento, porque essa alíquota do Simples vai realmente ali pesar demais, e no caso aqui, nesse mesmo faturamento, a gente estaria falando de um recolhimento de 15% no lucro presumido, no lucro real, R$26.000, também muito alta. Veja que o interessante desse slide é que o advogado pessoa física, né, profissional liberal, que teoricamente deveria estar sendo protegido pela legislação, pelo menos nessa faixa preliminar, ele sai de largada perdendo para uma empresa do lucro presumido. Carnê-leão. Inclusive o lucro presumido ele vai ganhar no efeito caixa, porque, por exemplo, o imposto de renda e contribuição é recolhido trimestralmente. Então veja ali os 4,8% do imposto de renda. Então assim, realmente não faz sentido, tá, pessoal? E aqui a gente vai avançando para tentar trazer essa dinâmica, tá? E essa mesma sociedade, nesse mesmo cálculo, já considerando que foi mais ou menos exemplo da pessoa física ali, e ela aumenta esse faturamento para 250 mil. Veja, a alíquota vai aumentando um pouquinho, progressivamente, 5,76. Como o INSS, que foi no teto ali no Prolabore, ficou diluído, a gente tem uma redução da carga tributária, apesar da gente achar que deveria ter aumentado. Não, é só o faturamento que diluiu a contribuição para o INSS, consequentemente ficou menor, mas a tendência aí é começar a aumentar. Tá? Aqui 12,9% do lucro presumido, pelo próprio efeito do INSS, 25,02% no lucro real, e aí a gente vai avançando, vai observando como imposto é fazer cálculo, né? Faturamento de R$1 milhão, já é uma empresa mais robusta, né? R$80 mil por mês. A gente vai ter uma apuração do Simples já com uma alíquota de 10%, é que vocês vão começar a entender porque o Simples Nacional ele vai se tornando uma verdadeira armadilha. Aqui uma tributação que sobre R$100 milhão, a gente está tributando efetivamente 100 mil, 10%. Vamos recordar da pessoa física, né? Que nessa mesma faixa de tributação estava perdendo seus 30%, 20%. Já no lucro presumido, essa mesma apuração já está ficando próxima, mas ainda não totalmente precisa, tá? 12,52, lucro real, vocês vão observando que daí já entram outras figuras como, por exemplo, o próprio adicional e vão realmente deturpando essa análise e deixando muito mais caro. No exemplo de baixo, R$2 milhões, né? Aqui você observa que o Simples Nacional e o lucro presumido estão muito próximo de efetivamente empatar. E aí que eu acho que é o principal, os 3.600.000, né, a demonstração aí que esse Simples Nacional passa a ser, na verdade, mais caro que o próprio lucro presumido. E aqui é a armadilha do Simples. Recordem que o teto do Simples Nacional, ele é 4.800.000. Então, se já com 3.600.000 você está numa hipótese negativa do Simples Nacional, imagina essa alíquota no seu máximo, né? Então, realmente, assim, é uma orientação que a gente procura trazer, que não se... O Simples Nacional, a partir de um faturamento aí médio de seus 13%, 14%, já vale a pena caçar outros formatos de estruturação. E aí, vamos lembrar que... Faturamento de R$1,5 milhão. Vai depender muito, pessoal, essa métrica da questão do ISS. Porque o ISS, a gente tem que lembrar que os municípios eles são muito relutantes de nos outorgar essa benesse que eu coloquei ali, que é o limite do recolhimento do ISS no ano.
Eu quis trazer dessa forma para a gente ter um comparativo, mas a depender do caso, você vai ter um recolhimento de ISS aí com base em faturamento, então, consequentemente, o Simples vai valer um pouco a pena ou não. Existem situações em que municípios eles tributam o local que você está fazendo serviço, o local onde você está sediado. São Paulo estava fazendo até agora há pouco. O que a gente tem nesse binômio aí, uma coisa muito interessante que o Adriano trouxe, que é o seguinte: onde se considera a efetiva prestação de serviço de advocacia? Né? Porque, a depender do que você responder, o serviço de advocacia ele vai tributar no município onde ele está localizado ou no município que ele presta serviços. Então, assim, para nós que temos aí operação, às vezes, fora do âmbito do município, a gente pode se deparar com uma dupla cobrança, né? Quase uma bitributação do ISS. É muito tranquilo, o ISS ele é devido no advogado na cidade sede dele, porque é ali que se considera a mentoria, a capacidade da geração daquele resultado, não está no lugar onde se viu, vamos dizer assim, o efetivo, entre aspas, benefício, mas na sede dele, porque é ali que ele vai ter o exercício criativo, o exercício efetivo da atividade da advocacia. Então, mas o grande problema, que é uma guerra fiscal municipal, é que, por exemplo, o município ali, sei lá, de Minas Gerais, vamos colocar um município, Belo Monte, sei lá, Monte Belo, Belo Azul, até estava falando de um desse hoje. O município ele vai de uma maneira um pouco desleal e ele cria uma lei municipal falando que no município dele a atividade advocatícia vai ter considerado o local de prestação ali. E obriga aquele contribuinte que está tomando os serviços a uma retenção na nota. Uma obrigação acessória de reter. Então, assim, eis o grande problema. Obviamente, a disposição é ilegal, né? Não se pode mudar o critério espacial do ISS dessa forma, mas pensa no contribuinte que está localizado no município, que no caso é teu cliente, ele está lá, ele não está disposto a ser autuado pelo município, ele tem uma lei imponente contra ele, porque a lei foi promulgada via Câmara dos Vereadores, enfim, o pleito foi adequado, mas ela é uma lei ilegal. Então, basicamente, o que acaba acontecendo com uma série de prestadores de serviço nessas situações, que ele precisa buscar o Poder Judiciário para se proteger de uma lei manifestamente ilegal. Salvo engano, São Paulo, esse ano, ele fazia com que, se você prestasse serviço de advocacia, você, Londrina, Cambé, qualquer seja o local fora de São Paulo, mas prestar serviços para uma empresa de São Paulo, você, se não cadastrar-se em São Paulo, você teria que ter retido na fonte ISS, nota fiscal, em São Paulo e Londrina também, ou Cambé, ou qualquer lugar. Curitiba tinha Curitiba. Então, daí que ficou essa situação que você tinha que se cadastrar na cidade, e tem cidades que acontecem, acho que deve acontecer ainda isso. Acontece com bastante frequência. Né? É que, assim, no Simples Nacional a gente tem uma proteção às retenções, né? Entre aspas, a lei que instituiu o Simples Nacional, ela não autoriza a utilização de retenções, mas tem. Por exemplo, Curitiba, eu sei que eles trabalham nesse formato que o Adriano comentou. Você tem que ter o cadastro, senão a obrigação do recolhimento antecipado é pela falta do cadastro e não exatamente. Em São Paulo, salvo engano, o STF retirou a obrigação do cadastro. Porque é uma obrigação acessória e constitucional, porque você já tem o local da sua prestação de serviço, que é o seu local sede. Perfeito. Uma das coisas que eu queria trazer, que eu acredito que é muito importante, que é um dos slides que eu passei, e aqui fica um pouco mais fácil de entender, é o seguinte, pessoal. Vejam que eu instituí um Prolabore. Por que recolher Prolabore na tua empresa?Esse é um slide que o Dr. Elvio gosta muito, porque ele é especialista nisso. A gente tem hoje, pessoal, uma discussão que está relativamente superada, mas é interessante a gente saber um pouco desses problemas para a gente não cair em certas armadilhas. Mas existe, assim, uma briga antiga da Receita Federal para alegar que, por exemplo, você, prestador de serviço, que em especial está constituído de forma unipessoal, então que a sua pessoa se confunde com a pessoa da sociedade, e você realiza exclusivamente distribuições de lucros, você efetivamente realiza aí
esse sistema de redução da tua carga tributária por meio da constituição de uma empresa, se você não realizar o efetivo pagamento de prolabore, você estaria teoricamente sujeito a um recolhimento do INSS sobre esses rendimentos, quase que fosse uma descaracterização da tua distribuição de lucro, sob a alegação de que, olha, pelo menos parte desse rendimento que você está ganhando aí, você precisa ter como retribuição pelo trabalho, justamente dado o teu caráter personalíssimo. Gente, eu sempre comento com os advogados, principalmente colegas, que a gente acaba advogando nessa parte assim, não quase que remunerada, é mais, né, Adriano? Sempre o pro bono dos nossos colegas, a gente faz com o maior prazer. A gente fala, para quem entrar numa discussão, se você pode instituir um prolabore pequeno, com base aí num recolhimento próximo ao salário mínimo. Quase pro bono. Você vai ter algumas benesses, né? Você vai estar submetido ao regime da Previdência, vai poder se aposentar ali no valor mínimo, mas o valor mínimo ele tem uma tendência a sempre ser melhor corrigido, e de quebra você vai evitar uma discussão grande. Saibam que assim, é uma discussão que acho que o Elvio até é capaz de querer complementar, ele está me olhando, mas não tem problema. É uma discussão que é efetiva. O direito tributário previdenciário é uma discussão que a gente tem observado assim, que o contribuinte tem levado assim, o objetivo, as jurisprudências, né, a formação desses decisórios tem sido mais no sentido de favorecer o contribuinte, ou seja, não existe essa obrigatoriedade, a legislação societária, enfim, e a legislação empresarial não determinou essa obrigatoriedade, logo não seria necessário, mas justamente fica um pouco aqui como ponto de reflexão a ideia que se você contribuir no valor mínimo, você vai ter outros benefícios desses que vão ser sempre atualizados e vai evitar de quebra uma discussão grande relacionada a... Talvez uma pergunta que todo mundo... Prolabore consta no contrato social é o fiscal? Veja, esse é um ponto importante, porque de maneira geral, os contratos sociais não estabelecem prolabore. Ele vai lá e ele estabelece assim, uma previsão genérica, as partes poderão, em comum acordo, estabelecer prolabore. Não é isso, é só um apontamento. Para aqueles que vão construir a sua sociedade hoje, que vão entrar lá no site do OAB, lá, em regra, os modelos fornecidos é pela obrigatoriedade do prolabore. Eles colocam. Só que acontece o seguinte, só o Victor fala isso, que eu sou contra essa obrigatoriedade. Eu não concordo com isso. Por quê? Nós somos uma sociedade simples. Se a gente for lá no artigo 15 do nosso estatuto, vai dizer o seguinte, que os advogados podem constituir sociedades simples, plurimas ou unipessoais. E aí a gente vai lá para o Código Civil e vai entender o seguinte, quais são os requisitos para um contrato social de uma sociedade simples. Bem, no artigo 9.7, salvo engano, vai dizer lá quais são as cláusulas obrigatórias, dentre as quais, para que se caracterize uma sociedade simples, não está, dentre elas, a exigência de que o administrador receba prolabore. Só há essa exigência nas SAs, lá na lei da SA. Na sociedade simples, não. Tá? Justamente pelo caráter pessoal dessa prestação. Então, assim, se não é uma cláusula obrigatória e não há lei obrigando, eu acredito, na minha visão, que simplesmente os sócios, e agora com mais força com a lei da liberdade econômica, podem deliberar que o administrador da sociedade fará um trabalho em prol da sociedade, mas sem a sua remuneração. Simples assim. Totalmente isento. Então, inclusive, para alguns advogados, em qual, de vez em quando eu dou essa palestra, ontem, inclusive, eu uma palestra com o mesmo tema para a OAB de Minas Gerais. Né? Eu disse o mesmo que o Victor colocou, não quer ter confusão? Coloca um salário mínimo, tá tudo bem, mas se você estiver afeito ao risco, advogado quase não gosta de confusão. Não, por caso não gosta de confusão, você coloca lá uma disposição do seu contrato social, dizendo o seguinte, que o administrador não será remunerado pelo serviço da administração. Por quê? Primeiro, não justificando a não remuneração, mas ele pode fazer isso em benefício próprio da própria sociedade. Mas o seguinte, porque eu sempre
gosto de pontuar o seguinte: se a gente for lá para a legislação que define quem é o filiado ao regime geral de previdência social, e aí é uma lei que às vezes é muito sonegada pelo advogado tributarista, e o advogado previdencialista olha muito isso, e aí eu faço até um apontamento que eu comecei no previdenciário. Eu comecei lá em 2002 no direito previdenciário, de benefícios e custeio. Aí depois me enveredei só pela área de custeio, com as contribuições sociais. E lá no direito previdenciário você tem, vai ser um pouquinho mais técnico, tá? Não é tão mais fácil. O Vitor fala muito melhor que eu, mais prático, mas a gente tem que entender que o direito previdenciário ele é detentor de 3 relações jurídicas primárias: a relação jurídica de filiação, a relação jurídica de proteção e a relação jurídica de custeio, que também é tributário. Tá? E ele só estará obrigado, ou só será afiliado ao regime geral de previdência social se ele realiza um fato gerador, que é o trabalho de forma remunerada. Se aquele trabalho que ele exerce definitivamente por uma determinação dele próprio, né, da relação jurídica que ele exerce no contrato social, ela não é remunerada, ele não vai exercer a relação jurídica, ele não vai praticar, ele vai ser sujeito, da relação jurídica de filiação. Ora, em não sendo sujeito da relação jurídica de filiação, não terá sobre ele a relação jurídica de custeio, ele não está obrigado a pagar o tributo. Tá? No exército fato gerador. Por quê? Ele será contribuinte individual na condição de sócio ou de administrador apenas e tão somente se as partes sócias fixarem pro labore. Se exatamente eles não fixarem, não terá a relação de custeio, nem a relação de filiação, e porventura também não terá a relação de proteção. Mas isso fica afeito aos próprios sócios. Eles é que vão definir isso. Está dentro da liberdade contratual. Sociedade é contrato. Então isso está dentro da liberdade contratual. Então essa que é a regra, na minha visão. Inclusive, o Vitor colocou ali, mas tem uma outra solução de consulta, que é a 196, de 2012 ou 2014, que diz exatamente isso. Veja, você só exerce a filiação se é remunerado. Se o seu contrato define que a administração não é remunerada, não tem filiação. E aí não tem relação de custeio. E outra coisa, eu chamo a atenção também, a Instrução Normativa 1911. Tem um artigo lá que também fala disso. É o 50 e alguma coisa, um dos seus parágrafos, quando ele diz que só vai ter contribuição se tiver o prolabore. Perfeito, é óbvio que foi preciso. Realmente esse é um assunto importante, porque eu concordo com você do ponto de vista da liberdade, né? Tem que ser protegido, a gente não pode simplesmente aceitar as coisas. Aqui foi mais um conceito de ponto de vista de trazer a relação econômica. Tá? Avançando um pouco aqui, tentar agora já caminhar para realmente o final, tentar trazer um pouco aí das coisas que estão acontecendo um pouco de um ponto de vista mais da modernidade da advocacia. Essa foi uma decisão ultra recente, abril de 2022, pessoal, abalou com força ali os grandes escritórios de advocacia. Isso aqui é uma preocupação muito grande. Eu diria que é uma preocupação, às vezes, até um pouco maior para as empresas submetidas ao Simples Nacional. Eu já vou explicar por quê. Mas, basicamente, o Conselho, a Câmara Superior, né, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é a autoridade máxima administrativa de tributário do Brasil, se reuniu e disse que despesas, né, reembolso de despesas na advocacia seriam tributados, seriam, portanto, receitas tributáveis. Ele julgou um caso do PIS e COFINS, mas se você está no lucro presumido que copia o conceito de receita tributável, consequentemente isso geraria aí sobre nós uma possibilidade muito grande de autuações. Por quê, pessoal? Os escritórios de advocacia, na medida que eles vão crescendo e se estruturando, eles vão percebendo que essa história de você depender do cliente para pagar custas, para viajar para determinado local, fazer uma sustentação oral, às vezes pegar um hotel, vai engessando a advocacia. Então se estabelece um procedimento muito comum via relatórios de despesas, simples recibo, nota fiscal de reembolso sem valor tributável, para exatamente perceber do teu cliente um reembolso sobre essas despesas. Tá? O conceito que o CARF quis aplicar, que traz muita insegurança, ele
quis, assim, mais ou menos dividir o custo do cliente e o custo do prestador. O que quer dizer, basicamente? Tem determinadas despesas que estariam, assim, inclusas dentro da tua prestação de serviço. As custas processuais por exemplo, uma ação, uma petição inicial que você está apresentando, ela é um custo do cliente. Mas, por exemplo, às vezes o deslocamento teu para essa audiência, né? O transporte, o hotel, para você prestar o serviço em relação àquela receita que você está tendo, aquela atividade que você está exercendo, ela seria um custo do prestador. Então, assim, foi uma teoria que movimentou muito. O Conselho Federal, inclusive, já está agendando reuniões ali com os conselheiros do CARF. O julgamento foi relativamente restrito, tá? Não julgou assim as próprias custas processuais, mas por essa análise a gente teria aí um entendimento, uma formação de um conceito que estaria afastando contra essas despesas. Um último slide. É uma situação extremamente moderna na advocacia, né? Inclusive, para fazer hoje esse slide, eu revisitei um material que eu fiz em 2017, né? Eu queria até agradecer ao pessoal da minha equipe, a Isa, a Nicole, que me ajudaram. Deu um trabalho no campo. Mas, gente, existe uma possibilidade de planejamento tributário muito pontual dentro do escritório de advocacia. Eu não vou me abordar muito, vou trazer assim só como uma forma de conhecimento. Quando vocês chegarem próximo aos 78 milhões de faturamento ali no lucro real, por favor, me liguem. E aí a gente pode conversar, mas basicamente é o seguinte. Isso é uma matéria que, inclusive, a gente foi buscar e desde 2017 não evoluiu. É raríssimo de encontrar, mas poucas pessoas sabem, mas existe uma figura de sócio diferente na advocacia. Isso foi estabelecido pela nossa legislação especial. Como sabe, a gente integra aí uma bancada muito relevante dentro do Congresso Nacional. Enfim, consequentemente, o advogado consegue passar muita pretensão sua em âmbito legislativo. E uma dessas pretensões é a divisão entre sócios de capital e sócios de patrimônio. Sócios de capital, sócios patrimoniais com sócios de serviço. Basicamente, seria a possibilidade ali de você ter aquele sócio natural, aquele sócio comum que forma o capital social, mas não somente dentro de uma relação de advocacia, a possibilidade de você instituir sócios de serviços. São pessoas que vão estar vinculadas à advocacia e o resultado não se gera direitos futuros. O sócio de serviço tem direito aos benefícios de participação nessa sociedade exclusivamente enquanto estiver vinculado, tá? Ele não vai estar contribuindo para essa sociedade de uma maneira pecuniária, mas sim com os seus serviços. Por isso, a própria disposição do seu nome sócio de serviço. E onde está o grande resultado? Tem até uma solução de consulta, uma série de disposições sobre essa matéria que vai falar o seguinte: o sócio de serviço ele vai fazer jus a distribuições de lucros isentas, assim como sócios de capital de uma sociedade de advocacia. Ele vai precisar, no entanto, ter uma efetiva discriminação entre o prolabore e o lucro que ele vai perceber pelas suas atividades. Então, aqui um pouco o contrário da nossa situação anterior, que o Elvis explicou com bastante brilhantia, ele precisa receber uma parte em prolabore. É o que a lei determina, o que essa disposição social trouxe. E ele vai seguir as mesmas regras de distribuição de lucros, se for antecipado, as mesmas disposições, mas aqui, pessoal, a gente tem que lembrar que esse advogado, que é um advogado que está trabalhando em uma sociedade, começa a perceber rendimentos melhores, começa a perceber participações. Se não existisse essa figura, ele estaria submetida a uma tributação extremamente agressiva, tanto do INSS quanto da pessoa física, pelo rendimento do imposto de renda. Consequentemente, lá no começo da nossa apresentação, estaria submetido àquelas alíquotas agressivas, e essa é uma opção em que o advogado e a sua sociedade pode aí trabalhar um sistema híbrido, percebendo nessa mesma situação de colocando o prolabore baixo, né? A gente sugere aí o valor sempre próximo ao salário mínimo, que seria a contribuição mínima, e efetivamente percebendo o restante como uma distribuição de lucros. Isso aqui foi uma coisa que, eu não vou mentir para vocês, me frustrou muito
nos últimos tempos na OAB, que foi realmente uma busca minha pela constituição desse sócio de serviço, por um plano de carreira, alguma coisa assim. Descobri que isso não existe no Brasil, ninguém pensou nisso ainda, nem grandes escritórios de advocacia, com exceção do Elvio, que é uma pessoa aí pra frente e tal, mas é ainda uma figura que traz um pouco de segurança, um pouco complexa de se instituir, e talvez aí fica uma sugestão para a comissão da gente realmente fazer um curso só disso, tá? Pessoal, aqui é uma tabela variável, simplesmente demonstrando tudo que a gente quis explanar das progressões da tributação. É uma forma de mostrar que o advogado que se organiza, ele paga menos imposto, né? Retomando ali o terceiro slide dessa apresentação, nós que trabalhamos com o direito tributário, a gente está sempre na ponta do lápis, na ponta do dedo, isso aqui. Quando eu vou fechar um contrato, eu vou trabalhar com algum cliente, eu tenho de um lado a minha tributação, a minha composição do meu lucro líquido da minha advocacia, quanto que isso vai refletir em eventual distribuição de lucros e remuneração ali das horas pelo trabalho, mas de um outro lado, quanto isso efetivamente vai custar para o cliente. E por isso eu quis dizer ali no começo da nossa explicação que se você se reorganizar num Simples Nacional que está tributando 4,5 numa alíquota inicial, não faz o menor sentido você exercer uma advocacia irregular em que hoje, com uma CDB, uma CDI de mais de 1% ao mês, nós estamos falando de 3, 4 meses para estar regular, você vai ter acesso a crédito, você vai ter acesso a financiamento, e você muito provavelmente vai conseguir potencializar seus honorários em relação a uma série de clientes. Você vai poder organizar, você vai poder deitar no travesseiro e estar tranquilo de que não existe um risco eminente de você ser parametrizado por uma Receita Federal e ser tributado em alíquotas que, friso, pessoal, extremamente injustas para aquela pessoa que não se organiza. Simples Nacional prescinde de opção. Eu não posso, no momento que me pegaram, falar, olha, quero optar pelo regime do Simples Nacional. Tá? Não vou ter essa capacidade. Então, quem se organizar, quem se antecipar, provavelmente vai ter uma capacidade maior de ter melhores resultados na advocacia. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.